livro de Judas. O livro de Judas, ou a carta de Judas, fica ao lado de Apocalipse. Então você vai lá para o final da Bíblia, finalzinho da Bíblia, acha o livro de Apocalipse, aí volta o Judas é o primo da frente de Apocalipse, ok? É um capítulo só, um livro pequeno, 25 versos, e nós vamos ler os 2 últimos versos, ok? Judas, capítulo ou versos 24 e 25. Antes da leitura, apenas uma explicação rápida para você. Judas era o nome comum na época de Jesus. Então, naturalmente, esse aqui não é o Judas ou Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Você já deve saber disso, porque ele escreveu essa carta aqui. Esse Judas era irmão de Tiago. O Tiago, que você encontra a carta dele aí na Bíblia também, perto também, aí no Novo Testamento. Aliás, o Tiago, eu preguei sobre Tiago esses dias atrás, né? O Tiago escreveu uma carta para as igrejas, e ela está aqui no Novo Testamento. O Judas é irmão do Tiago. Esse Tiago era um dos líderes da igreja. Se você ler Atos capítulo 15, por exemplo, você vai descobrir que esse Tiago, irmão do Judas, era um líder da igreja. E quando você lê Tiago, você vai descobrir que Tiago se apresenta como o irmão do Senhor, que é o irmão de Jesus. Então o Tiago era irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição de Jesus. Ora, se o Judas é irmão do Tiago, então você deduz que o Judas é o irmão do Senhor. Então você tem na Bíblia 2 cartas que foram escritas por irmãos de sangue de Jesus: a carta de Tiago e a carta de Judas. Então esse é o Judas que escreveu a carta aqui. Então, só para você saber de quem se trata, aí nós vamos ler então os versos 24 e 25. Eu vou ler 2 vezes esse texto aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Na tradução de hoje, da linguagem de hoje, diz assim: Deus pode evitar que vocês caiam, e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Deus é poderoso para nos livrar dos tropeços. É isso o que o texto está dizendo, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que temos de juntos exaltar e honrar o teu nome. Obrigado por essa oportunidade, pela vida de todos que puderam vir nessa noite, e agora que estamos diante da tua palavra lida e que será compartilhada, a nossa oração é que o Senhor nos abençoe com o entendimento dessa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir com ouvidos de discípulos, e que essa palavra penetre nos nossos corações e dê os frutos para os quais ela foi designada. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele é chamado de doxologia pelos biblistas. O que é uma doxologia? É um texto onde o autor fala da glória de Deus, exalta a Deus, sempre no final da carta. A doxologia é uma expressão de louvor e de adoração a Deus. E nessa doxologia, nesse texto final de adoração a Deus, Judas
enquanto ele louva a Deus, ele traz informações importantes a respeito daquilo que ele entende ser a pessoa de Deus. Ele fala sobre a pessoa de Deus de uma forma muito pessoal, através das informações rápidas que ele dá aqui nesse texto. Ele faz uma narrativa sobre quem é Deus e a forma como Deus nos vê, de tal maneira que esse texto pequeno revela o ambiente de Deus, o ambiente que Deus vive, revela a maneira como Deus nos enxerga. Mais do que isso, esse texto revela um Deus cuidadoso, um Deus detalhista, um Deus amoroso, que tem o prazer de participar do nosso cotidiano. E essa ideia de um Deus pessoal é muito diferente da ideia e da visão que os povos tinham dos deuses de antigamente. Por exemplo, os gregos tinham a ideia de que os seus deuses eram seres muito distantes deles. E, na verdade, os deuses gregos eram não só distantes, mas eles eram arrogantes, eles eram preconceituosos, e eles não tinham interesse nenhum na humanidade, segundo o entendimento que os gregos tinham dos seus deuses. Não só os gregos, os outros povos que tinham os outros deuses, que adoravam outros deuses, a visão que eles tinham era essa: Deus, ou os nossos deuses, são seres distantes, eles não se preocupam conosco, eles querem manter distância, porque nós somos seres humanos, pecadores e finitos, e eles não querem perder tempo com a gente. Essa era a ideia. Aí o que aconteceu? Você sabe, através da palavra de Deus, que o Senhor tomou a decisão de se revelar a nós, ao ser humano. E a decisão de se revelar a nós foi dele, a iniciativa foi dele, de nos alcançar. Por isso que lá em João capítulo 1, está escrito, e o Verbo se fez carne. Ou seja, e o Verbo, o próprio Deus, se tornou ser humano. A decisão de se revelar a nós foi de Deus e não nossa. E aí então Deus começou a se revelar às pessoas. E a Bíblia diz que ele se revela através da natureza, da criação, mas ele escolheu um povo para se revelar, para começar a se revelar ao mundo, que foi o povo hebreu. Aliás, tem um detalhe importante sobre isso. Às vezes algumas pessoas perguntam assim: por que é que a língua original da Bíblia é o hebraico, no Antigo Testamento? Por que é o hebraico? O hebraico é uma língua dificílima. Para vocês terem uma ideia, o hebraico antigo usava vogais, hoje não tem mais vogal. O hebraico de hoje não usa mais vogal. Como é que você fala uma palavra sem vogal? Sem o a, e, o, u? Como é que você fala palavras assim? A língua hebraica não tem mais, é uma língua difícil. A gente estudou hebraico 2 anos no seminário, eu e a Márcia, mas é uma língua difícil. Agora, por que Deus escolheu essa língua para se revelar às pessoas? Por que Ele não escolheu uma língua mais fácil? Os biblistas dizem que a língua hebraica, apesar da dificuldade que hoje a gente tem de aprendê-la, das línguas existentes naquela época, nós estamos falando de 4, 5, 6 mil anos atrás, era a língua mais pessoal que existia, a língua que mais conseguia trazer pessoalidade para as pessoas, não era aquela língua fria. Por exemplo, vamos dizer que alguém fale alemão. A língua alemã é uma língua fria, uma língua seca, para quem estuda alemão, não transmite calor, não transmite assim aquela coisa, aquela vontade de estar perto dessa língua, entende? Porque é aquela língua fria, seca. Agora, a língua hebraica não, ela é pessoal, ela traz as pessoas para perto. Até nisso, Deus pensou nos nossos detalhes. Agora, veja só, Deus, no seu mundo perfeito, tomou a decisão de invadir o nosso mundo, que vocês sabem disso, nosso mundo é imperfeito, é bagunçado, é complicado, difícil de entender, e a gente já estava até acostumado com esse mundo imperfeito nosso,
esse mundo todo complicado, todo cheio de mazela, e a gente estava acostumado com essas coisas, e de repente a gente ouviu uma boa notícia de Deus, que Ele veio para fazer parte da nossa vida, Ele veio para nos salvar, Ele veio para fazer parte do nosso cotidiano. É disso o que o texto está falando, porque no texto o Judas, ele usa uma expressão fantástica para falar de Deus, e ele diz: ora, aquele que é poderoso. E essa expressão, aquele que é poderoso, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Na primeira vez, quando Paulo usou lá em Romanos 16, ele estava dizendo: aquele que é poderoso para vos confirmar. Confirmar significa colocar uma pessoa firme no chão e fazer aquela pessoa criar raízes, e nada pode sacudir aquela pessoa. Então, Deus é poderoso para confirmar você, Deus é poderoso para fazer você uma pessoa firme na fé, Deus é poderoso para fazer você uma pessoa inabalável. Segunda vez que aparece essa expressão no Novo Testamento, está lá em Efésios 2 ou 3:20, em que Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, novamente ele está dizendo: Deus é poderoso para fazer na sua vida muito mais do que você imagina, e nunca o tanto que você pedir será muito para Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a terceira vez que essa expressão aparece é aqui em Judas, que ele diz: Deus é poderoso para fazer 3 coisas. Deus é poderoso para nos livrar dos tropeços, Deus é poderoso para nos apresentar sem manchas, e Deus é poderoso para nos encher de alegria. Então preste atenção: Deus é poderoso para nos livrar dos tropeços, para nos livrar das nossas manchas e para encher de alegria as nossas vidas. E eu quero falar sobre essas 3 coisas, eu quero compartilhar isso com vocês. Por que Judas disse, por que ele fez menção a essas 3 situações? Livrar de tropeço, tirar as manchas e encher de alegria. O que essas coisas têm em comum? É o que eu quero explicar para você hoje, e eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que Deus é poderoso para guardar a sua vida, e que essa certeza do poder de Deus, da soberania de Deus, que essa certeza faça diferença na forma de você viver o dia a dia da sua vida. Lembra do que eu falei? Deus, do seu mundo perfeito, resolveu invadir o nosso mundo imperfeito, para mostrar que mesmo no nosso mundo imperfeito, a gente pode viver bem, a gente pode viver com equilíbrio, a gente pode viver com esperança, a gente pode viver com sonhos, a gente pode viver uma vida feliz, realizada, completa, cheia de propósito, cheia de vida. Mesmo no nosso mundo imperfeito, a gente pode viver uma vida que vale a pena ser vivida. É disso o que o texto está falando. Então, em primeiro lugar, Judas disse: Deus é poderoso para nos livrar dos tropeços, Ele é poderoso para nos guardar de cair. E a palavra grega aqui que fala de tropeço é aquela palavra que fala do andar seguro de um cavalo, aquele trote firme do cavalo que jamais tropeça, ou então do andar firme do homem de bem, que não cai no erro. É a mesma palavra do Salmo 121:3, que diz: o Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. Agora, os nossos tropeços são as coisas que mais nos desanimam como pessoas. Tropeçar é uma coisa que traz desânimo para a gente, porque todos nós temos as nossas áreas de fraquezas, todos nós temos as nossas áreas, vamos dizer assim, de tropeços, onde a gente de vez em quando escorrega. Todos nós temos essas dificuldades. Agora, por que é que os tropeços nos desanimam? Por algumas razões. Primeiro, porque eles nos envergonham.
Quando a gente tropeça, a gente se sente envergonhado, né? Quando a gente tropeça na vida, isso traz vergonha para a gente. Até quando a gente tropeça na rua, a gente fica envergonhado, não fica? Já aconteceu de você está andando ali e de repente você dá uma topada numa calçada mais levantada, em qualquer lugar ali, você sai, como o pessoal costuma dizer na minha cidade, catando cavaco. Já aconteceu isso com você ou não? Eu me lembro quando eu era estudante em Londrina, eu estava andando na calçada e vi uma moça lá na direção contrária, né? Toda assim, bela, formosa, andando, né? Toda bem vestida, e de repente ela deu um tropicão, bem na minha frente, e ela veio assim, descontrolada para cair, e eu ouvi ela falando assim para ela mesma: disfarça. Eu já tinha visto, né? Mas eu fui muito discreto, não falei nada, né? Só depois eu ri depois. Mas os tropeços nos envergonham, né? Quando a gente tropeça na nossa vida, quando a gente tropeça no nosso caráter, por exemplo, em alguma atitude nossa, isso traz vergonha para a gente, né? A outra coisa é que os tropeços da nossa vida trazem marcas, dependendo do tamanho do tropeço, as marcas serão para a vida toda. Isso é uma realidade. Os tropeços trazem marcas profundas para a nossa vida. E a outra razão porque os tropeços nos desanimam é porque, às vezes, eles nos trazem sentimento de culpa. Quantas pessoas passam a vida toda se culpando porque tropeçaram em algum momento da sua história? Tropeçaram como pais, como amigos, tropeçaram como filhos, tropeçaram como esposo, tropeçaram como esposa, como filhos de Deus, como cristãos, e as pessoas vão carregando culpa porque tropeçaram. E esse texto está falando de tropeço e do que Deus acha sobre isso. Quantas vezes nós já dissemos para nós mesmos que a gente jamais tropeçaria em determinada área da nossa vida, e de repente, quando a gente menos esperava, quando a gente menos espera, ou menos esperou, a gente tropeçou naquela área de novo. Falou: Deus, eu já tinha prometido para o Senhor que isso nunca mais ia acontecer comigo, e de repente está lá você de novo no chão, em determinada área da sua vida. Portanto, essa palavra que diz que Deus é poderoso para nos livrar dos tropeços, é uma palavra de encorajamento para você. É uma palavra de encorajamento da parte de Deus, de quem acredita na nossa vida e de quem está comprometido em nos ajudar na nossa caminhada com Deus. É uma palavra para mim e para você, dizendo: Deus é poderoso para te livrar dos seus tropeços. Deus é poderoso e Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, e um dia nós venceremos essas coisas todas. Essa é uma palavra de encorajamento para agora, e é uma palavra para o futuro. Deus é poderoso e Ele vai ajudar você nas suas fraquezas, e um dia você não vai mais tropeçar nessas coisas. O teu andar será seguro, o teu andar será firme, o seu andar será para frente. Você não vai cair nem para a direita nem para a esquerda, você vai caminhar para frente o tempo todo, porque Deus é esse que vai caminhar com você. A estrada com Deus é sempre segura, por mais perigosa que ela seja, por mais escorregadia que ela seja. Esse texto está dizendo que Deus irá nos preservar até o final. Você pode ter lutas, você pode ter dificuldades, mas esse texto está dizendo que Deus vai preservar você até o final. Lembra dessa palavra, preservar. Na nossa doutrina presbiteriana, na nossa doutrina calvinista, existe uma doutrina chamada a perseverança dos santos. O que significa a perseverança dos santos? Significa que você que é filho de Deus, você que crê em Jesus, você vai caminhar até o final, e você nunca deixará os caminhos de Deus. Você nunca deixará de crer, você nunca deixará de ser filho de Deus, você nunca deixará de ser um cristão,
você nunca deixará de ser um vaso escolhido. Porque Deus, que preserva a nossa vida, Ele vai fazer você, que é filho dele, perseverar até o último suspiro da sua vida, mesmo que você passe as lutas maiores, mais difíceis, mais inimagináveis, você vai até o final, porque Ele preserva a sua vida. É assim que a gente crê, porque a Bíblia diz isso, e é por isso que repetidamente eu tenho dito isso aqui na igreja. Como é que a gente crê em relação a isso? Nós cremos assim: uma vez salvo, salvo para sempre. E nós cremos assim por causa desse texto. Deus vai preservar vocês até o último dia da vida de vocês, porque Ele é poderoso para vos livrar de todo tropeço. Amém? Segundo lugar, o texto diz que Deus é poderoso para nos tornar pessoas sem manchas. A palavra que aparece no grego aqui é mácula. Mácula. Mácula e mancha, mesma coisa. A ideia desse texto aqui é o seguinte: na época que esse texto foi escrito, ou antes até, quando as pessoas ofereciam animais para o sacrifício, lá no templo, os animais tinham que ser sem mancha nenhuma e sem defeito algum. Quando um homem queria oferecer sacrifício pelo seu pecado, ou qualquer outro tipo de sacrifício, o animal não podia ter defeito. Então o sacerdote tinha que examinar aquele animal minuciosamente, e ele não podia ter defeito, e ele não podia ter manchas. Aí quando ele era encontrado sem defeito e sem manchas, ele estava apto para ser oferecido em sacrifício. Então o que esse texto está dizendo é que Deus vai fazer comigo e com você aquilo que as pessoas faziam com os animais. Ele vai nos tornar pessoas sem mancha, sem mácula, sem defeito, cada dia mais, para que você e eu tenhamos condições de servi-lo melhor. Essa é a ideia aqui do texto. Agora, quando você olha para esse texto, você pensa assim: mas é verdade que nós somos pessoas maculadas, nós somos pessoas manchadas, e essas marcas nos acompanham por onde a gente vai. No abrir da nossa boca, a gente denuncia os nossos defeitos. No nosso agir, a gente já manifesta, a gente expressa quais são os nossos defeitos. Sem querer, você manifesta quem você é. Sem querer, no seu jeito de falar, de agir, você já manifesta quem você é. Agora, isso acontece por muitas razões. A primeira é por causa do pecado. O pecado é uma coisa que nos mancha. E o pecado é uma coisa que se manifesta na nossa vida sem a gente fazer força. A gente peca sem fazer força. Você não precisa planejar para pecar. Você não precisa dizer: hoje eu vou pecar. Você vai pecar, com ou sem planejamento. Porque o pecado é uma marca que está dentro da gente. A outra razão das nossas marcas tem a ver com a nossa formação, tem a ver com a nossa infância, tem a ver com a nossa família, tem a ver com as nossas experiências difíceis, tem a ver com situações que nos feriram, uma série de coisas que vão trazendo marcas para a nossa vida, e que vão nos tornando pessoas manchadas. Há uma série de fatores, através dos quais nós nos tornamos pessoas maculadas, nos tornamos pessoas manchadas. Agora o texto está dizendo que Deus é poderoso para nos tornar sem manchas. Deus é poderoso para nos tornar sem máculas. Como é que isso acontece? Isso acontece, primeiro, começou com o sacrifício de Jesus na cruz, que é o que nós vamos celebrar aqui na ceia do Senhor. O sacrifício de Jesus na cruz foi o evento crucial para que nós fôssemos limpos de todo o nosso pecado e de todas as nossas manchas. Na cruz do Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado, os nossos pecados foram perdoados. E depois, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo
derramou o Espírito Santo sobre aqueles que creem, para que Ele habite as nossas vidas. E aí então, o Espírito de Deus, diariamente, trabalha a nossa vida, para nos fazer vitoriosos naquelas áreas em que nós tropeçamos, para nos fazer vitoriosos sobre os nossos defeitos, para nos fazer vitoriosos sobre as nossas manchas, porque na verdade a gente não precisa viver com elas, a gente não deve se acostumar com as nossas manchas, a gente não deve se acostumar com as nossas máculas, a gente não deve se acostumar com os nossos defeitos, nós não devemos e nós não precisamos. Por quê? Porque o Espírito de Deus que habita em nós é esse Espírito cuidadoso, maravilhoso, consolador, que trabalha a nossa vida para nos transformar e nos limpar dessas coisas definitivamente. Essa é a bênção de termos sobre a nossa vida um Deus poderoso, porque Ele pode fazer isso. Ele é poderoso para nos apresentar a Ele sem defeitos, e quanto mais Ele trabalha a nossa vida, e quanto mais Ele nos limpa, mais Ele nos purifica, mais Ele nos transforma, mais Ele nos usa como um sacrifício vivo para Deus, como aquele animal sem defeito que era oferecido. Quanto mais Deus trabalha a nossa vida, mais Ele usa as nossas vidas também. Deus age para nos limpar das nossas manchas, e a gente não precisa, eu vou dizer de novo isso, você não precisa se acostumar dizendo, eu sou assim mesmo, eu reajo assim mesmo, eu faço assim mesmo, esse é o meu jeitão. Deus muda essas coisas. Você crê nisso? Amém? Deus muda essas coisas. Deus muda o nosso jeitão, quando o nosso jeitão é pecaminoso. Deus muda as nossas atitudes, quando as nossas atitudes desagradam a Ele. Deus muda as nossas atitudes, quando as nossas atitudes nos levam a ofender pessoas, ou a pecar contra as pessoas, ou contra nós mesmos. Ele é poderoso para fazer isso. Ele limpa as nossas manchas. A minha pergunta é: há manchas na sua vida? Deus age para nos ajudar a superar os nossos defeitos e vencer a força das marcas nas nossas vidas. Há culpas que você carrega na sua alma. Deus age, Deus é poderoso para não permitir que nós sejamos dominados pelas falhas do nosso caráter. Nós temos falhas no nosso caráter, mas Deus é poderoso para nos fazer vencer essas coisas. Há coisas que você faz que te envergonham. Há lembranças que te trazem dores e das quais você não consegue se livrar. O texto está dizendo que Deus é poderoso para limpar você dessas coisas. Deus é poderoso para transformar o seu caráter. Deus é poderoso para tirar a força das lembranças que doem. Deus é poderoso para cicatrizar feridas do seu coração. Deus é poderoso para agir na sua vida de tal maneira que você se torne uma pessoa livre das suas mazelas, livre das suas manchas, livre das suas mágoas. Terceiro lugar, o texto diz que Deus é poderoso para nos encher de alegria, que é uma consequência natural de quem foi limpo por Deus, e é uma consequência natural de quem foi livrado dos tropeços. A alegria é a consequência de crer nessas coisas. A alegria é a consequência de crer que Deus é poderoso para livrar a gente dos tropeços, para livrar a gente das quedas, para nos fazer ficar em pé. A alegria é a consequência natural de quem crê que Deus é poderoso para fazer você perseverar até o final, para você caminhar até o último dia da sua vida, sem olhar para trás, sem desistir da fé, sem desviar dos caminhos de Deus. Se você crê nisso, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa alegre. E a palavra alegria que aparece aqui, não é alegria, é exultação, é alguém que está muito feliz. Exultação é aquela pessoa que tem uma alegria exuberante, sabe, uma alegria exuberante,
é aquela pessoa que você olha para ela e você vê que ela está feliz, você vê que ela está alegre, você vê que ela está dando pulos internamente. Ela pode não estar saindo, dando cambalhotas no meio da rua, mas você olha para ela, você sabe que ela está feliz, porque não há como crer em Deus e não ser feliz. Não há como você crer no Deus que preserva a sua vida, que vai te fazer perseverar até o último dia e não ficar feliz com isso. Não tem como você crer num Deus que tem poder para mudar a sua vida, o seu caráter, o seu coração, e te ajudar a vencer os teus defeitos, e te ajudar a ser uma pessoa equilibrada, e te ajudar a ser uma pessoa mais curada, e te ajudar a ser uma pessoa mais pacificada, e te ajudar a ser uma pessoa mais madura. Não há como você crer num Deus desse e não ser feliz, a não ser que para você felicidade seja um carro bom, uma casa boa, filhos obedientes, bom trabalho, muito dinheiro na conta, e tudo dando certo para você, todas as coincidências do mundo cooperando para o seu dia a dia. Se para você a felicidade é isso, a notícia que eu tenho para você não é boa. O teu futuro será miserável. Agora, se você crê num Deus que invadiu o teu mundo imperfeito para fazer de você uma pessoa realizada, equilibrada, ajustada, curada, preservada, limpa, se você crê num Deus assim, você pode ter certeza, não há como essa pessoa ser triste. Ela pode passar as piores tempestades da vida dela, ela pode ela pode atravessar os piores vales da história dela, mas ela vai ser feliz, não tem como. É impossível essa pessoa não ser uma pessoa que tem essa alegria, que exulta. Há um texto no Antigo Testamento que eu acho tão bonito. Sofonias, já ouviu falar desse profeta ou não? Sofonias. Sugestão de nome de filho, tá? Para você que vai ter um menino. E tá assim, pastor, que nome eu coloco no meu filho? Sofonias. Pelo menos ninguém vai esquecer o nome dele, tá bom? Ele vai te odiar pro resto da vida, mas é um nome que ninguém vai esquecer. Sofonias, capítulo 3, verso 17, diz assim: o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, Ele te renovará no seu amor, e Ele se alegrará em ti com júbilo. Olha que texto lindo. O Senhor Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti com alegria, porque é Deus quem deixa alegria na nossa vida. E lá em Filipenses capítulo 4, verso 3, Paulo diz: alegrem-se no Senhor sempre. E ele repete: alegrem-se no Senhor. A alegria é a consequência natural de quem tem em Deus a sua âncora diariamente. Amém? E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte para você: ora, aquele que é poderoso para livrar dos tropeços, para nos tirar as manchas e para nos encher de alegria. Eu quero dizer para você o seguinte: nós não fomos criados para viver tropeçando nas nossas falhas, nós não fomos criados para viver caindo nas armadilhas que a gente mesmo criou, e nós também não precisamos carregar as nossas manchas e as nossas vergonhas. O Senhor morreu na cruz para apagar tudo isso, e Ele nos enviou o seu Espírito exatamente para trabalhar diariamente a nossa vida, a fim de que a gente supere essas coisas todas. Creia em Jesus Cristo, creia na sua obra na cruz, creia no agir do Espírito na sua vida. Não se deixe abater por causa das situações que você vive diariamente. Coloque a sua vida diante de Deus.
clame pela sua providência. Você aprendeu hoje que o Senhor irá preservar a sua vida, e o Senhor irá capacitar você, para você viver cada dia, vencendo os desafios, passando as dificuldades, os problemas, mas vencendo, porque Ele vai capacitar você, Ele vai te dar condição física, emocional, espiritual, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar dons, Ele vai te dar talento, Ele vai te dar recursos, Ele vai te dar pessoas, Ele vai capacitar você para que você chegue até o final, preservado pelo seu amor, sem tropeços, sem manchas, e com alegria. Essa é a promessa de Deus, porque Ele é poderoso para livrar você dos seus tropeços, Ele é poderoso para limpar você, Ele é poderoso para encher o seu coração de alegria. E é por isso que Judas termina com essa declaração amorosa de Deus: a Ele seja a glória eternamente, a Ele seja o poder. E ele diz assim: a esse Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, seja a majestade, seja o império, seja a soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Se você crê que Deus te livra dos tropeços, evita suas quedas, se você crê que Deus é poderoso para te preservar, se você crê que Deus é poderoso para limpar e trabalhar a sua vida, se você crê que Deus é poderoso para encher o seu coração de alegria, se você crê que Deus é poderoso para guardar a sua vida e tornar você uma pessoa equilibrada, ajustada, curada a cada dia, você precisa fazer como o Judas fez. Precisa dizer: a Ele seja glória em todo o tempo, hoje e para sempre. Amém. A Deus seja toda a glória, porque Ele invadiu o nosso mundo para fazer você e eu vivermos no mundo dele, com alegria, com satisfação e com propósito. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por isso. Feche os seus olhos. Quem sabe você tem tropeçado em algumas áreas da sua vida. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, me livra dos tropeços. Quem sabe você tem carregado culpas, vergonhas, lembranças, e se sente uma pessoa manchada. Peça ao Senhor: Senhor, tu és poderoso para me limpar de tudo. E quem sabe você tem vivido uma vida de tristeza, quando a Bíblia diz que Deus é poderoso para encher teu coração de alegria. E você pode orar e dizer: Senhor, enche o meu coração de alegria, me ajude a crer que o Senhor pode me conduzir, me ajude a crer que o Senhor vai me preservar, me ajude a crer que o Senhor vai me fazer perseverar, que eu não vou desistir, que o Senhor pode me livrar dos tropeços. Me ajude a viver uma vida, Senhor, que seja uma vida realizada, uma vida de quem confia no Senhor e de quem olha para frente. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nós cremos que o Senhor é poderoso, como o texto está dizendo aqui, para nos livrar dos tropeços, os tropeços que nos trazem tanta culpa, tanta dor, tanto desânimo. Mas o texto diz que o Senhor pode nos livrar deles, que o Senhor pode nos apresentar sem mancha, sem mácula, sem marcas. Senhor, quantas marcas a gente tem, mas o Senhor pode nos curar delas todas, porque o Senhor morreu na cruz para apagar todas elas, os nossos pecados e as marcas que a gente traz na nossa vida. O Senhor pode nos libertar delas, o Senhor pode transformar o nosso coração. Nós oramos para que isso aconteça, Jesus. O Senhor é poderoso para encher de alegria um coração triste, um coração desconfiado, um coração desanimado. Senhor, nós oramos para que
o Senhor mesmo, Jesus, nos encha com a tua alegria. O Senhor é poderoso, e no seu poder, o Senhor invadiu as nossas vidas, para nos fazer viver a vida que o Senhor tem. Nos ajude, Jesus, a viver assim, com essa confiança, com essa âncora na nossa alma, a confiança de saber que o Senhor nos preserva, que o Senhor nos capacita para viver cada dia, e que o Senhor nos fará perseverar até o dia final, e perseverantes seremos, para anunciar o teu nome, para anunciar as tuas maravilhas, para anunciar Jesus Cristo ao mundo, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.